Olá pessoal, estamos de volta com o Doutor Responde. Voltando hoje aqui com aquela segunda parte daquele ciclo de perguntas e respostas que iniciamos no programa anterior. Maílson de Curvelo, Minas Gerais. Maílson está perguntando aqui: cria o pássaro de cor vermelha, mas silvestre. Rações com pigmentos são indicadas? Para algumas espécies, como o próprio tico-tico-rei ou até mesmo o tarim, é indicado ração com pigmentação, com cantaxantina. Já para outras espécies, outros tipos de pigmentação são mais indicados, como por exemplo o tico-cravina, o cardeal-rei, o galo de Campina, porque a gente tem a seguinte colocação: a cantaxantina ela só vai impregnar penas onde as aves possuem o fator de predisposição para o vermelho, para absorção da cantaxantina vermelha. Algumas espécies, como por exemplo, falando de psitacídeo, o lores vermelho, nem todo lores vermelho tem predisposição à absorção de cantaxantina. Então, na verdade, usar os fixadores e realçadores de cor, às vezes é muito mais interessante do que dar a cantaxantina propriamente. Agora, para algumas espécies, como o tico-tico-cravina, ele tem ali alguma plumagem branca. Então, se vem de uma linhagem de ticos que tem predisposição, essa parte branca vai ficar cor de rosa. Então, vai alterar a característica da ave. Então, é muito mais interessante que você use para essas espécies aqueles medicamentos, aqueles pigmentadores que são, na verdade, indicados para o realçamento da cor e não para a fixação e intensificação da cor vermelha. O corante do milho ou da soja pode interferir na pigmentação das aves? O Jair Lacerda, de Joinville, Santa Catarina. Jair, de certa forma, sim, de certa forma, não. Vamos explicar isso. Quando a gente fala de pigmentos naturais, então assim, todo alimento tem os seus pigmentos naturais. Tem alguma proteína, enzima ou até vitamina do alimento que está ali disponível para absorção do animal também, que ele tem alguma coloração. Para as aves que não possuem nenhum fator genético de predisposição, essa interferência não vai existir. Isso é para a grande maioria das aves. Entretanto, se nós temos alguma ave com alguma predisposição ou alguma deficiência genética para aquele tipo de pigmentação, ele pode haver uma interferência sim. Nós sabemos que alguns pigmentos naturais de alimentos, não do milho nem da soja, mas, por exemplo, de beterraba, alguns pigmentos, o beta-caroteno da cenoura, eles podem concorrer com o sítio de ação dos carotenoides, da cantaxantina. Então, isso faria com que algumas aves não pigmentassem tão bem quanto a ave que não está ingerindo pigmentos vindos da cenoura ou da beterraba. Mas isso são fatores pontuais e o criador ele acaba conhecendo o seu plantel e sabendo aquilo que faz bem ou faz mal. Agora, existe um certo exagero em relação aos animais de plumagem branca. Os pássaros de plumagem branca, normalmente, eles não são sensíveis à absorção dos pigmentos, por isso eles são brancos. Então, quando a gente tem animais que vieram de cruzamentos com animais de fator, aí sim a gente pode ter alguma mancha acontecendo. Mas isso só acontece se tiver um fator predisponente genético. Então, o fenotipo da ave, ele só é possível de ser alterado, que são as características externas, quando a gente tem um genotipo favorável a essa alteração. No caso, os pássaros de cor, eles precisam ter esse fator, que é o que a gente chama vulgarmente na passericultura simplesmente de fator, ok? Hoje temos só pergunta de pigmentação, outra falando sobre pigmento. Amarilis, de São José dos Pinhais, Paraná. Ele pergunta: pássaros de plumagem branca, albinos, podem sofrer alteração de cor na dieta? Então, vamos quebrar um mito.
Pássaro branco não é necessariamente albino. O albinismo é uma característica de uma deficiência genética a pigmentos. Então, quando você tem uma ave albina, você tem uma ave que não tem nenhuma pigmentação, principalmente as pigmentações mielínicas. Então, você não vai ter as pigmentações escuras também, você não vai ter as pigmentações de coloração da íris. Esses pássaros são realmente albinos. Um pássaro albino ele não é sensível a nenhum pigmentador. Então, um pássaro albino não é possível ser tingido por qualquer pigmentador, quer seja cantaxantina, quer seja outros pigmentos naturais da dieta, ou até mesmo realçadores de cor como brilhantes. O que a gente precisa saber é que, porque a ave é branca, ela não necessariamente é albina. Então, uma ave de plumagem branca, mas que tem as características de coloração de unha, da pata, do bico e principalmente da íris no olho, essa ave é simplesmente de plumagem branca, não é albina. E aí essa ave, sim, pode sofrer influência de pigmentadores alimentares. Mas uma ave 100% albina ela não recebe influência de nenhum pigmentador do ambiente, porque ela já não tem mesmo essa característica genética para responder. Ok? Então, albino é a ausência total de fator, qualquer tipo de fator. Só de pigmentação. Acho que o pessoal selecionou para mim aqui hoje perguntas de pigmentação. Eu crio canários de cor. Estou satisfeito com o tom da plumagem bem uniforme e a muda já acabou. Eu posso parar de dar cantaxantina? Uma breve explicaçãozinha para você. O que acontece com a pigmentação? Você ficou satisfeito porque você deu a cantaxantina por um período legal. Essa cantaxantina atingiu um nível no sangue suficiente para haver impregnação dos bulbos das penas. E as penas se desenvolveram a tal ponto que ela vai se manter vermelha por muito tempo. Essa pigmentação não desbota como habitualmente o pessoal fala. O que acontece é que ela perde o seu realce da pigmentação, ela não perdeu o pigmento, mas perde o realce por causa da qualidade da pena. Então, se você abrir mão da cantaxantina e utilizar um realçador de pigmentação, você vai manter esse resultado até a próxima muda. Agora, o que você também precisa ter em mente é que a ausência da cantaxantina até a próxima muda pode interferir na qualidade dessa plumagem para depois da próxima muda. Então, esse critério é um critério peculiar do criador quando ele decide abrir mão ou não da continuidade da pigmentação ou da ração já pigmentada, o que é muito mais interessante, tá? Mas, assim, provavelmente essas penas, elas não devem descolorir, a não ser que a gente tenha alguma anomalia patológica que faça com que as reservas nutricionais das penas acabem sendo gastas. Mas, assim, a gente não vai ter uma alteração grave, não. Eu falei que é só pigmentação hoje, né, gente? Então, vamos lá. Quinta pergunta. Meus tarins estão tendo manchas na pigmentação. O que eu faço? Essa pergunta veio do Marcos Priatti, de São Paulo. O Marcos, a respeito dessa aqui, o Marcos nos deu liberdade e nós chegamos até a entrar em contato com ele, entrar em contato com um veterinário que presta serviço para ele. Eu achei até prudente a gente falar a respeito do assunto para que sirva de exemplo para todos os criadores. Obrigado, Marcos, por ter dado essa liberdade para a gente discutir um caso do seu criador, aqui nos vídeos do Dr. Responde. Ao verificar o manejo da cantaxantina, a gente percebe que o Marcos cometeu algumas falhas. Então, assim, ele não tinha uma homogeneização adequada da ração e ele não tinha também uma qualidade mantida. Ele utilizou várias marcas de cantaxantina durante um período. Então, ele não tinha ali uma quantidade contínua e homogênea de cantaxantina sendo verificada. Então, se esse problema está acontecendo no seu criador, você precisa realmente verificar a qualidade da cantaxantina que você está comprando e se você está dando de forma uniforme e contínua durante todo o período de muda dessa ave. Não adianta
você alterar os níveis de cantachantina durante o período ou ir incrementando, aumentando cada vez mais, porque as penas elas não se formam do dia para a noite, elas vão se formando gradativamente. Aquelas estruturas das penas, elas depois de formadas e constituídas, elas não vão ter mais uma alteração. Então nós precisamos ter a impregnação da cantachantina desde o começo para que as penas fiquem cada vez mais vívidas. Se você não começa isso inicialmente, e aí nós temos criadores que usam desde papinhas específicas para pássaros com fator, justamente para começar desde cedo a impregnação desses bulbos para que você tenha qualidade da pigmentação. Então, o nosso aconselhamento aqui é que você tenha um uso contínuo. E vou mais além disso. Eu acredito que o ideal para quem mexe com pássaro de cor é que você adquira uma ração que já vem diretamente da fábrica, homogeneizada como se deve. É uma facilidade maior, uma garantia melhor de resultado e uma comodidade extremamente maior para você, criador, do que você mesmo fazer. Desde que você escolha um fornecedor de boa qualidade, você não vai ter um problema quanto à homogeneidade dessa ração. Então é importante que você saiba que só misturar a cantachantina não traz resultado. Você precisa, para obter esse resultado esperado, ter a homogeneidade da ração que você está oferecendo. Porque senão a ave, ora, vai comer alimento com muita cantachantina, ora com pouca cantachantina. E essa oscilação de quantidade não traz a frequência de impregnação necessária. Bom, pessoal, é isso. Realmente esse vídeo aqui, eles separaram as questões mais voltadas para a cor, mas fica aí o meu agradecimento a todos. Em breve voltaremos com outros Doutor Responde de perguntas e respostas, por isso aproveitem nos comentários e deixem suas perguntas, deixem suas dúvidas, deixem sugestões de novos vídeos também, discutam um pouco a respeito do assunto e quem tiver algo a acrescentar, deixem no vídeo que eu vou ter o prazer em comentar em breve e peço que todos continuem nos seguindo sempre, ativando o sininho, inscrevendo no canal e vocês vão ter sempre acesso a esse conteúdo. Obrigado a todos.